Boa noite, igreja. Muito nos honra o convite para estar aqui falando da palavra do Senhor. Há um ano atrás estivemos aqui também e cremos, que o Senhor nos usou poderosamente e creio que hoje também o Senhor há de nos usar poderosamente, porque nós já nos colocamos nas mãos dele como instrumento e já orei por cada um que estivesse aqui assistindo, participando, e também por aqueles que estão participando via internet, que o Senhor possa tocar os corações, fazer cada um sensível à palavra de Deus, não a minha palavra, eu não tenho palavra alguma, mas a palavra de Deus que é fiel, é santa e merece toda a nossa atenção e nossa reverência a ela. Irmãos, eu não tenho algo novo a trazer sobre a família, sobre o mês de maio, essa comemoração tão especial, quando se reflete, quando se repensa a nossa vida familiar, nós não temos algo novo. Nós temos, sim, o que a palavra diz e nós vamos ouvir novamente. E a palavra de Deus, ela se renova cada vez que nós a ouvimos. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem bem atentos ao que Deus fala através da palavra. Estou muito feliz de ver a dona Eva ali. Dona Eva, prazer estar aqui vendo a senhora, que Deus a abençoe. E cada um dos irmãos também, eu desejo de todo o meu coração que essa palavra possa fazer eco no seu sentimento, na sua mente, na sua reflexão familiar. E que esse mês possa ser muito abençoado com as mensagens que serão trazidas aqui pelos irmãos. Eu gostaria que nós pensássemos sobre um primeiro motivo de estarmos aqui. Nós estamos aqui pela nossa vida. E a vida, ela passa muito rápido. A vida é passageira, ela é um sopro. E por esta razão a gente precisa fazer o melhor que a gente pode estando vivo. E a gente tem a consciência tranquila de estar dando o nosso máximo em tudo que nós fizermos. Dentro da família, o Senhor tem um projeto, tem um propósito, e nós precisamos levar em consideração esse projeto de Deus, porque família é um projeto do coração de Deus. Para o nosso deleite, obrigada, irmão. Para o nosso bem-estar, para a realização humana, nós sabemos que é projeto do Senhor. Assim como o nosso corpo precisa de uma série de elementos para que ele funcione bem, para que ele esteja bem, a nossa vida cristã precisa de muitos elementos para que tudo corra harmoniosamente. Precisamos de cuidados que o nosso Deus se encarrega de fazer por nós. Eu tenho certeza, se eu pudesse ouvir cada um dos irmãos aqui, cada um teria bênçãos para contar dos cuidados de Deus com a sua vida, com a sua família. No dia de hoje mesmo, com certeza, talvez você nem tenha consciência, mas o Senhor te deu livramento, o Senhor te amparou, o Senhor te protegeu, porque o papel do Espírito Santo é nos vivificar. A gente lembra daquele texto lá do Vale de Ossos Secos de Ezequiel. Aí veio o sopro do Espírito e deu vida. E é assim que Deus faz com cada um de nós. O Espírito Santo do Senhor está em nós e por isso nós vivemos e viveremos. E seremos revivificados a cada necessidade. A nossa vida cristã, familiar, é uma onda sinuosa. Ora, estamos muito bem equilibrados, felizes, harmoniosos e, de repente, surpreendentemente, já não estamos bem, já estamos cheios de problemas que nos levam ao declínio. E aí o Senhor vem com o Espírito Santo dele poderosamente, sopra sobre nós e nos revivifica. Quantas vezes nós já experimentamos isso na nossa caminhada? Esse é o papel do Espírito Santo. Nos sustentar na fé,
alimentar a nossa vida espiritual, dinamizar as nossas ações, para que permaneçamos firmes, de pé. E nós temos experimentado isso, né, irmãos? Se estamos de pé, é por obra do Senhor. Viver e andar no Espírito, queridos, é um grande desafio. É desafio grande demais. Mas esse desafio não nos encontra sozinhos. Ele tem a mão abençoadora de Deus sobre nós, em cada momento, em cada fase, em cada etapa da nossa vida. E assim, o povo de Deus vai superando a si mesmo, superando as limitações próprias de cada um, cada família que tem limitações e tem potencial. E assim o povo de Deus vai vivendo, porque o Espírito Santo que opera em nós, nos convence da nossa pequenez, da nossa limitação e da nossa necessidade contínua, constante de estarmos em comunhão com o Senhor. O Espírito Santo, segundo a palavra, ele nos ilumina, ele nos regenera, ele nos santifica, ele nos transforma, ele nos ensina, ele prescruta o mais profundo do nosso ser, ele vai onde nem nós mesmos vamos. Ele intercede por nós, quando nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo confere a cada um de nós dons especiais para que a gente possa viver com qualidade, deixar nossa marca registrada ali onde Ele nos plantou, onde Ele nos colocou. E possamos refletir sobre tudo isso, já encaminhando para o seio familiar. Cada um de nós aqui tem dentro de si um vulcão, né, um gigante adormecido. Nós temos muita efervescência, coisas naturais do nosso temperamento, da nossa maneira de ser, da nossa essência, da nossa índole. Eu não sei como é o seu vulcão aí dentro de você, eu não sei como é o seu gigante aí dentro de você. Mas você sabe o seu jeito especial de ser, de encarar as coisas. E é preciso que esse gigante adormecido dentro de cada cristão seja dirigido, moldado a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Caso contrário, irmãos, nós vamos viver por sentimentos pessoais, e o sentimento humano, ele não é muito bom. Às vezes ele pode fazer estragos. A história da humanidade está aí para comprovar. Se os irmãos pegarem as fases em que se divide a história da humanidade e for analisando, nós vamos perceber que aqueles momentos em que a razão brigou com a emoção e a emoção venceu, os seres humanos entraram em decadência. Eles caíram. Ou seja, nós não podemos deixar o nosso gigante ser dirigido pela emoção que ele tem. Nós precisamos ser dirigidos pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Isso é andar em espírito. Desejo do meu coração profundamente que cada um que está aqui, cada um dos que nos ouvem, possam andar no espírito. Viver e andar. É um desafio? É. É um desafio muito grande. Mas a vontade de Deus é esta para a nossa vida. E aplicando à família, é vontade de Deus, meus irmãos, que cada pai, cada mãe que nos ouve, que aqui estão, vivam cheios do Espírito dele, vivam em comunhão íntima com ele, para assim estar apto a conduzir a família que Deus lhe confiou. Deus não confiou a você uma família sem motivos. Ele tem um projeto muito especial para realizar na sua família. Família que está começando agora, família que já tem bastante caminho andado,
família aqui já tem muito mais caminho andado. Mas o Senhor ainda opera e nós ainda dependemos da presença do Espírito Santo em nós para termos a sabedoria, o discernimento para conduzir as nossas famílias conforme a vontade de Deus. Pais e mães cristãos só conseguem conduzir bem, equilibradamente as suas famílias, segundo o querer do Senhor, se estiverem debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Cada irmão, cada irmã que aqui está, vive submisso à direção do Espírito Santo no conduzir da sua família, em cada atitude, em cada decisão, em cada palavra, em cada convívio. É uma pergunta para a gente fazer dentro de nós mesmos. Com certeza nós falhamos em alguns pontos. Precisamos confessar ao Senhor, pedir perdão e buscar força. Ele não nos deixará, Ele não nos desamparará. Seja qual for a fase que você está vivendo, tenha sempre a confiança e a esperança de que você não está sozinho. Que esse projeto que você abraçou, construir uma família, não é um projeto só seu. Não é um projeto humano. É um projeto de Deus. Assim Ele quis. E assim nós estamos vendo muitas famílias vencendo, rompendo em fé e criando filhos para a honra e glória do Senhor. A gente pode pensar, mas os dias, irmã, são tão difíceis. Os dias nos enchem de medo, de tensão, de preocupação. Sim, é verdade. Não queremos fazer um retrato da atualidade aqui, colorido, porque nós temos fé no nosso coração. Não vamos colorir ou cobrir o sol com a peneira ou disfarçar o que é real. A realidade é essa. Os dias são difíceis, os dias são maus. A palavra tem nos dito isso. Mas a fé e a confiança que temos no Senhor e o poder que Ele tem é muito maior do que qualquer problema que possamos enfrentar no nosso cotidiano. Glória a Deus por isso, né, irmãos? A nossa esperança. O Espírito do Senhor que opera em nós é maior, muito, muito maior do que aquele que opera no mundo. Mas precisamos estar atentos e cheios desse poder. Se estamos fraquinhos, andando longe do Senhor, capenga, nós não vamos ter a coragem e a preparação para enfrentar os desafios que o mundo tem colocado diante de nós. Eu fiz uma vez uma pesquisa na minha sala de aula com os meus alunos sobre o que mais eles tinham medo no cotidiano. Irmãos, diante de tanta coisa que oferece medo, o medo número 1 dos jovens foi perder os pais. Irmãos, isso é muito forte para nós. Nós não fomos alvo da pesquisa, mas esses meninos foram representantes de toda uma geração. Nossos filhos têm muito medo de ficarem sem nós. Significa o quê? Coisa linda, maravilhoso. Que nós somos luz, nós somos farol, nós somos porto seguro, nós somos o braço forte, nós somos aqueles a quem eles recorrem nas suas limitações e dificuldades. Mesmo os filhos casados, nós não deixamos de ser pais, a família não deixa de ser família. Que o Senhor possa ungir poderosamente, com o Espírito Santo dele, cada pai, cada mãe que está aqui e que nos ouve também. E essa unção possa ser tão poderosa que a gente possa sorrir alegremente, mesmo em face a tanto desafio que o mundo nos oferece.
Mesmo em face a tanto medo e tensão que o mundo espelha diante de nós. Que possamos sorrir confiantes, sabendo em quem nós temos crido. Ele é forte, ele é poderoso. E há de nos dar a direção certa, o caminho que devemos trilhar com a nossa família. Eu não sei como os irmãos chamam. O irmão me deu como vida devocional. Desculpem. Vida devocional em família. Mas tem gente que chama culto em família, outros chamam culto nos lares. Tem vários nomes, né, para definir o que nós estamos aqui hoje refletindo. Mas o principal é saber Deus dentro da nossa família e nós em comunhão com o Senhor, para andarmos e enfrentarmos os desafios que vierem. Esse culto do lar, esse culto doméstico, esse culto da família, essa família andando com Deus, seja qual for o nome que a gente der para esse convívio devocional das famílias cristãs, eu pergunto para vocês, é uma norma ou é uma atividade opcional? O pai de família, a mãe de família escolhe se quer fazer culto doméstico, se quer ter vida devocional com a família, se quer ensinar a palavra de Deus ou não. É opcional ou é uma norma divina para a nossa vida? Com certeza nós já temos a resposta. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler o texto que nós já sabemos de cor, né? Mas é bom a gente ler para conferir. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós não vamos ler tudo, vamos ler só um pedacinho. Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos ler 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ler alternadamente, a igreja lê junto comigo, para ninguém ter sono. Vamos manusear aí a Bíblia, para a gente ficar atento. Verso 6, o verso 5, eu leio primeiro e os irmãos lerão os pares, né? Ouve Israel, vamos dizer, ouve primeira igreja presbiteriana de Araguaína. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Vire a página aí um pouquinho, irmãos, abra no capítulo 11. No capítulo 11 eu quero que a gente leia também 3 versículos. Capítulo 11, eu começo no 18 e os irmãos leem o 19 e eu lerei o 20. É linda essa palavra, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Vamos orar, queridos. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, poderíamos fechá-la e ir para casa, porque o Senhor já falou. Cremos, ó Deus, que é a Tua vontade que os pais
ensinem a tua palavra aos seus filhos. Cremos que é a tua palavra que nos ensina e a tua palavra é a verdade. Aplica, ó Deus, aos nossos corações, às nossas mentes. Não nos deixes negligenciar, seja por qual for motivo, ó Deus. Que não seja a falta de tempo, esse argumento que às vezes usamos tanto para justificar a nossa negligência de ensinar a tua palavra aos nossos filhos. Que nós possamos ter a consciência de que o mundo ensina, se nós não ensinarmos, mas a lição do mundo é cruel e é contra o Senhor. Que tenhamos a responsabilidade e a consciência de cumprir as palavras que acabamos de ouvir. Que primeiro elas estejam no nosso coração como pai e mãe, e em seguida possamos levá-la aos nossos filhos, com amor, com alegria, de forma que eles possam compreender de acordo com a idade que eles têm. Ensina-nos, ó Deus. É a nossa oração, é o nosso pedido nessa noite, já te agradecendo, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus que ouve e responde à oração do teu povo. Fazemos-las em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus disse claramente para nós que cabe aos pais instruir os filhos sobre o Senhor e sobre os seus feitos. Quantas vezes, irmãos, essa semana, já estamos na quinta-feira, começou a semana no domingo, já estamos no 5º dia da semana. Quantas vezes você sentou com seus filhos, com a sua esposa? Daqui a pouco o Fernandinho vem aqui trazer uma palavra para os homens. Mas a pergunta é, quantas vezes, sacerdote do lar, pacto de Deus foi com Adão? Quantas vezes você sentou com a sua família essa semana, de domingo até hoje, quinta-feira, para refletir sobre a palavra de Deus? Daqui a pouquinho eu vou dar alguns passos aqui que podem facilitar um pouquinho essa nossa tarefa. Tanto pai quanto mãe, ensinar a palavra é tarefa dos dois. Mas eu estou me dirigindo agora aos sacerdotes da família. Quantas vezes de domingo a quinta você tomou a iniciativa de dizer, esposa, filhos, vamos ler um versículo aqui, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra, vamos orar juntos. Se você fez isso todos os dias, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se você não fez, analise, né? Por que motivos não fez e faça. De onde você parou ali, recomece. É possível? Sim. A vida continua, a vida prossegue. Ah, eu não tenho esse hábito, eu não consigo. Onde está o seu compromisso, sacerdote? O Senhor nos dá esse recado, o Senhor nos chama. Não é opcional, é um dever. E cada família tem um sacerdote. Que esse sacerdote leve no coração e na mente esse desejo ardente de anunciar a palavra do Senhor à sua família. De diferentes maneiras. Nós vamos ver que tem muitas formas de se fazer isso. Aqui, em Deuteronômio, tem uma palavra que muita gente lê e às vezes não pensa, não reflete muito bem sobre o significado dela. A palavra inculcar. Né? Se você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver que ele diz para inculcar estas palavras que ele ordena aos filhos andando, deitado, no caminho, barará, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Inculcar, irmão, significa ao pé da letra. Não é colocar na cuca somente, né? Porque às vezes a gente interpreta com essa leitura meio gíria, né? Mas esse inculcar com L significa gravar, imprimir no espírito de alguém. Então, se eu vou pegar a palavra de Deus que já está aqui no meu coração, e eu vou inculcar ao meu filho, à minha esposa, aquele que vive dentro da minha casa, eu vou imprimir na mente e no espírito deles essa palavra. Significa que demanda tempo, muita comunhão com o Senhor, muito poder espiritual, muita dedicação, porque imprimir definitivamente ali na mente do outro, aquilo que nós
pensamos, que nós aprendemos de Deus, não é rapidinho que se faz. É uma caminhada. Quantas vezes você já levantou, quem sabe, seu filho lá da cama, filho, escovou os dentes? Não, esqueci. E aí você levanta, filho, vamos lá, escovar os dentes. Não é assim? Com as crianças? A gente inculca neles a consciência higiênica de que precisa combater as bactérias da boquinha e tal, e daqui a um tempo ele cresce e ele faz isso por ele mesmo. E aí ele vai ensinar para o filho dele. Irmãos, esses hábitos para a saúde do corpo acontecem pela repetição. E os hábitos do conhecimento da palavra de Deus, eles vão acontecer também pela repetição. Então, inculcar, imprimir no espírito do teu filho o ensino de Deus não é assim rapidinho. É tempo sobre tempo, aquilo que Isaías diz, né? Muito tempo, demanda muito esforço. Pai e mãe não têm férias. A gente nunca tira férias de pai e mãe, de ser pai e de ser mãe. Mesmo que você deixe seus filhos com alguém cuidando, você está lá longe onde você estiver, você está sendo pai e mãe, você está preocupado com eles, orando por eles, pensando neles. Então, esse inculcar é influenciar, é inspirar, é infundir, é persuadir, é encaminhar. E requer de nós, que temos esse dever de fazê-lo, requer insistência, persistência, constância e repetição. Pai, mãe, não canse de repetir, de repetir, de repetir. A repetição, segundo os educadores, né, experientes, é a mãe da aprendizagem. E com o ensino da palavra de Deus também é assim. Ensinou uma vez, está bom, não está. Para inculcar, é preciso persistência, repetição, insistência. E o principal, eles precisam ver em vocês, em nós, isso que está sendo ensinado. Olha a responsabilidade como é grande sobre nós, pais e mães. O exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Às vezes, poucas palavras são suficientes, mas o nosso exemplo daquilo que nós aprendemos de Deus é tão forte que os nossos filhos vão ver e vão nos imitar. Eles são os nossos maiores críticos. Chega uma idade, né? O irmão ali já está tendo adolescentezinha, pré-adolescente. Chega uma idade, eles começam a enxergar o mundo com outros olhos. Aquele papai e mamãe herói, heroína, já não são mais tão heróis assim. E aí eles vão começar a perceber o mundo numa perspectiva diferente. Eles vão ser críticos, se prepare. Pai e mãe têm que estar muito bem preparados para as críticas dos seus filhos. Mas saiba que eles serão críticos, mas eles serão seus repetidores, seus imitadores. Na maturidade, vocês vão perceber isso com deleite, com alegria. Ah, é tão bom, né, meu bem, quando a gente chega na casa dos nossos filhos, que a gente vê eles fazendo coisas que nós fizemos com eles. A Areli já fez tanta coisa que viu, né, Areli? É tão bom quando a gente leva uma coisa boa dos pais para repetir com os filhos. Aí, quando os pais veem isso, se alegram. Imagine o nosso Pai Celestial vendo os seus filhos repetindo aquilo que aprenderam com você. Que glória, irmãos, que coisa maravilhosa. Que tranquilidade você vai ter para botar a sua cabeça no travesseiro no fim de uma noite, no fim de um dia, né? Para descansar à noite. Você vai deitar em paz. Eu fiz a minha parte no dia de hoje. Não negligenciei o ensino da palavra de Deus aos meus filhos, à minha família. Por onde eu vou, né? Inculcar demanda tempo, esforço e dedicação. Significa que não é uma tarefa fácil.
Mas é uma tarefa que nos foi ordenada pelo próprio Deus. Toda família cristã necessita de um tempo, de um momento, para refletir sobre a palavra de Deus. De que maneira a gente faz isso? Irmãos, eu e Fernandinho já passamos por muito mais fases do que alguns casais que estão aqui, quem sabe que estão nos ouvindo também. Já passamos por muitas fases. Então a gente tem um pouquinho já de resposta das estratégias que nós usamos. Graças a Deus. Deus nos iluminou, nos inspirou, nos ajudou, apesar de críticas humanas, tivemos críticas humanas. Para nossos meninos se comportarem na igreja, no culto, 2 aninhos, nós treinávamos eles em casa. Muita gente que me conhece aqui na igreja sabe disso. A gente pegava um Danielzinho elétrico que pulava, que corria, sentava aqui, papai e mamãe com a Bíblia, vamos passar o tempo que a gente passa na igreja, vamos treinar esse menino aqui, em casa, que é para ele saber ficar um tempo quieto, sem dar trabalho para diácono. Coitado do diácono, cuidar dos filhos de todo mundo, como é que dá conta? Então, eles aprenderam a sentar, treinando, sendo escolados lá em casa. Papai e mamãe estão ensinando seus filhos como se comportar na igreja? Será que os diáconos olham para os seus filhos e dizem, ô família abençoada, esses meninos não dão trabalho para a gente, que bênção. Esses pais aí ensinam, que maravilha. Louvado seja Deus, se cada diácono tiver uma notícia boa para dar, a observar os seus filhos nos pátios, nos corredores, no templo, nas salas dentro da igreja. Então, essas experiências que eu estou falando para os irmãos, elas funcionam, irmãos, podem ser coisas simples. Mas elas dão certo, porque a gente faz, né, Ismael? A gente adota essas estratégias com os filhos, não confiados na estratégia e nem confiados em nós. A nossa sabedoria humana que é muito michinha, muito pequenininha. Mas é confiado na ação do poder de Deus. Na ação daquele que espera de nós que nós façamos alguma coisa para ensinar os nossos filhos. E eu peço, meus irmãos, eu não vou estar aqui na igreja, a gente vai estar numa outra igreja, mas em coração, em espírito, eu estou aqui porque eu amo essa igreja. Eu vivi aqui dentro dessa igreja 45 anos, é uma vida. Eu amo essa igreja. E eu espero de todo o meu coração que cada pai, cada mãe dessa igreja gaste tempo ensinando o caminho do céu para os seus filhos. Ensinando a salvação para os seus filhos. Não permita pai e mãe, por falta de tempo ou negligência, ou outras coisas prioritárias na sua vida, que os seus filhos achem o caminho do inferno por brechas na educação que você está transmitindo a eles. Ensine os seus filhos a achar o caminho do céu. Porque o mundão está aí com as portas escancaradas, atraindo cada vez mais para o caminho do inferno, infelizmente. Os dias são maus? São dias difíceis. Nós temos muitos inimigos contra nossa pouca fala, pouca capacidade de ensinar. Temos muitos inimigos. Irmãos, a internet é uma escola poderosíssima. Está sendo feito um vídeo, não sei se os irmãos viram o ensaio desse vídeo, de uma família que deu o celular para criança pequenininha, na escola. Época de escola, menina de 8 anos. Como que essa menina está reagindo lá na escola? No intervalo, no recreio, ela lá no cantinho brincando com o celular e as amiguinhas tentando se aproximar e ela nem aí. Na pracinha lá, para brincar, socializar, ela com o celular e as meninas chamam ela para brincar e ela nem aí. É assim, irmãos, que a internet está diplomando os nossos filhos no isolamento. Ele e a tela. E só e basta. Aí não entra mais brincadeira, não entra mais papai e mamãe, não entra mais fazer coisas juntos, não entra mais quase nada. Tem família que já não consegue tirar os filhos das telas. E é muito triste, irmãos.
Aqui na nossa igreja, uma época, uma senhora, mãe, ela mandou uma mensagem para a Rede Globo, na época da Xuxa, que a Xuxa tomava todos os horários, tomava a manhã inteira, e as crianças só queriam Xuxa, Xuxa, aquela febre. Aí ela pediu, mandou uma mensagem para a TV Globo, diminuir aquele horário da exibição do programa. Nós achamos engraçado, né? Quem sabe da história achou muito engraçado na época. Porque o botão da televisão, meus irmãos, está na mão dos pais. Não precisa a Globo fazer nada lá. Papai e mamãe faz aqui. A nossa responsabilidade é aqui, dentro da nossa casa. Então, às vezes, a gente se sente impotente diante de tanto recurso tecnológico usado para fazer lavagem cerebral nos nossos filhos. Mas será que nós estamos fazendo o suficiente? Estamos fazendo o necessário, da forma certa? A forma certa é aquela que agrada a Deus. E Deus vai honrar cada pai, cada mãe que tentar fazer a vontade dele na vida da sua família. Lembramos de um pregador que veio aqui há pouco tempo, né, Arely? Com 5 crianças. Eles tinham 5 filhos, tudo pequenininho. E todo mundo encantado. O pai pregando, a mãe pregando e as crianças sentadinhas ali. E eu não aguentei, eu fui perguntar para aquela mulher, como você consegue? São 5. Eu tive 3, já achei difícil, foi desafiador. 5. Ela disse, irmã, é fé, é pela fé, é pela confiança no Senhor. Significa, irmãos, que eles devem trabalhar muito para disciplinar essas crianças na casa do Senhor, porque o trabalho deles é de estar à frente. Então, eles ensinam os filhos e o Senhor ensina eles, com certeza. Papai e mamãe, não tenha medo, confie, o Senhor vai ensinar você. Eu trouxe aqui, é lógico que não existe uma receita, não tem uma maneira certa de fazer uma devocional em família. Cada família aí tem o seu jeitinho, tem o seu horário, tem o seu melhor momento. Cada família aí há que discernir e ponderar sobre essas coisas. Mas existem, né, segundo muitos experientes, que escreveram livros e obras nesse sentido, inclusive o pessoal da APEC, né, a da PEC, enfim, eles têm bastante material orientando sobre isso, como fazer momentos devocionais em família. E eu tenho aqui algumas dicas. Não vamos demorar muito nas dicas, mas quem sabe elas possam ser úteis, né? A primeira dica, planejar esse tempo em família. Faça um ajuste. Comece fazendo 2 dias na semana, depois 3 dias, e vai criando, e vai criando. Daqui a pouco, os próprios filhos estão dizendo, vamos fazer hoje nosso momentinho agradável ali com Deus? Então, é consenso familiar. Sente, converse com a sua família. Que hora melhor seria? Qual seria o momento que nós nos encontramos todos? Lá na minha casa, não é referência, irmãos. Não estou aqui como exemplo para nada, para ninguém. Mas experiência que nós já vivemos. O horário que todos se encontravam era no almoço. De manhã já não dava certo, à noite já não dava certo, então era no almoço. Era a hora que a gente tinha que fazer aquele momentinho especial. E a gente fazia. Até hoje, irmãos, tem 45 anos que nós fazemos nosso culto doméstico. Graças a Deus, Deus tem sido tão fiel com a gente. Não tem um dia que a gente não faça. E aí os meninos, quando foram embora estudar, fazer faculdade fora, eles diziam, ai mãe, pai, que saudade daqueles momentos. Irmãos, faça. Você vai ver, seu filho vai amar, vai gostar, e ele vai ter saudade, ele vai sentir falta, porque vai ser uma bênção na vida dele. Confie no Senhor. Tire na sua semana, organize o tempo. Para isso, eu vou deixar um verbo, para esse primeiro momento aqui, de escolher um tempinho para cada família. Como que a família pode se encontrar? É hora do almoço? Que hora que é? Existe um verbo que eu vou deixar para vocês. Perseverar. Não deu certo na primeira semana? Continue, insista, persevere. Não desista do culto doméstico, do momento devocional com a sua família. Não desista. Persevere. Se não está fazendo ainda,
Reúna, decida. É só você e a esposa? Faz só você e a esposa. Só eu e Fernandinho fazemos. Já lemos a Bíblia 3 vezes, né, meu bem? Só nós dois. Tem tempo que os filhos saíram e a gente já leu a Bíblia todinha, 3 vezes no culto doméstico. Só que ele tem a parte dele que ele vai falar já já. E aí nós escolhemos a Bíblia, uma Bíblia diferente. Eu tenho cada Bíblia, cada ano que a gente começa uma Bíblia, é uma Bíblia diferente, com uma linguagem diferente. É Bíblia na linguagem viva, na linguagem contemporânea, é a Bíblia de James, é a Bíblia isso, é a Bíblia aquilo. Várias Bíblias. Eu esqueci o nome da que nós estamos agora. Quem estava lá em casa que viu foi a Janaína. Evangelizar, né? Eu esqueci o nome aqui, deu branco. Mas nós estamos com uma Bíblia diferente esse ano. E assim, irmãos, cada fase requer, né, tirar o tempo próprio, cada família escolhe. Então eu deixo com os irmãos essa tarefa, se ainda não fazem. Eu louvo a Deus e eu quero de todo o meu coração que todos já estejam fazendo isso. Todos já têm o seu tempinho especial para reunir em família, para adorar o Senhor. A segunda dica... Quando você reunir sua família para uma devocional, para um momento com Deus, lembre-se que é um culto a Deus. Não é o momento de você dar bronca no filho, não é o momento de dar lição de moral, não é o momento de apontar a falha que o esposo teve ou que a esposa teve. Não é nada disso. Não é momento para aproveitar que está todo mundo reunido e vamos lavar roupa suja. É momento para cultuar a Deus. É isso que vai ficar marcado na vida do teu filho e da tua filha. Lá em casa, minha família se reunia um tempinho assim, mas era para louvar a Deus mesmo, de muitas maneiras. Cantando, orando, lendo a Bíblia, de muitas maneiras. Mas não é para discutir, para brigar, para competir, ou seja lá o que for. É momento de culto a Deus. Então, a primeira dica qual foi? Escolher um momento apropriado, um tempo apropriado, se é um dia, se são 2, se são todos os dias, adequado a cada família, a cada história de vida, que eu sei que cada um aqui tem uma história diferente. A segunda dica é culto a Deus. Qual é a palavra aqui, qual é o verbo que eu vou deixar para os irmãos para essa nova dica? Focar. A primeira foi perseverar, né? Não deu certo um dia, vai dar o outro, não desista, não desista. Agora a segunda é focar. Foque no culto a Deus que você quer levar a sua família a fazer. São 3 minutos? Não importa, irmão. São 5, são 10, são 15. Cada família tem um ritmo próprio e pela idade das crianças também, porque as crianças menores, o tempo de tolerância delas é menor, mas elas vão gostar, elas vão participar se o irmão, né, e a irmã quiserem fazer. A terceira dica, seguir um roteiro básico e criativo. A palavra criatividade, ela é infinita, ela cabe em milhões de experiências. Papai e mamãe, reúnam vocês dois como se fosse fazer a coisa mais importante do mundo, que de fato é. Ensinar os filhos o caminho do céu é a coisa mais importante do mundo, né, na vida de uma família. Então, reúnam-se antes de começar e escolham um material que vocês possam usar com criatividade. Bolem um jeitinho próprio que você sabe que vai atender a gregos e troianos da sua família. O filho X gosta assim, filha Y gosta assim. Vamos contemplar todo mundo. Criatividade. Eu lembro de um pastor que estava contando para nós da experiência de algumas pessoas que não deu certo, foi experiências negativas, porque ficavam só lendo a Bíblia, aquela linguagem de banará, e as crianças... O culto era só ler a Bíblia. As crianças não entendiam e ficavam indiferentes e não dava certo. Então, criatividade, irmãos. Desenhe, escreva com letra grande, faça cartaz, faça bonecos, faça bolo, faça pão, que nem o Fernandinho fazia o pão de gente. A gente fazia pão e ele desenhava o boneco de pão. Faça o que a sua criatividade e imaginação mandar para cativar a atenção dos seus pequenos, especialmente se forem idade menor. Já a idade maior, vai acontecer que nem os nossos meninos. A gente lia até X e parava. E aí eles queriam continuar. Não, é igual a novela. Agora só o próximo capítulo.
às vezes eles não resistiam. E eles iam ler por conta deles. Aleluia, glória a Deus. E você desperte o desejo, a vontade, o prazer do seu filho buscar conhecer mais de Deus. Mas seja criativo. A palavra nesse momento aqui, nessa dica, é investir. Então nós já temos perseverar, focar e agora investir. Às vezes demanda um dinheirinho, comprar um material colorido, de acordo com a idade, livros diferentes. Tem muita coisa no mercado aí bem interessante para cultos domésticos, para devocionais em família. A quarta dica, seja simples, mas não seja superficial. A palavra de Deus é profunda, é complexa. Então, é para anunciar a mensagem de Deus de maneira simples. É uma conversa de pai, mãe e filhos. Mas com profundidade. Que nessa simplicidade caibam lições preciosíssimas do poder, da ação de Deus no universo. Os grandes feitos de Deus. Então, a dica aqui é: todos precisam entender o ensino, refletir, orar, cantar e aplicar o ensino. Significa, então, que deve ser simples. Lá na escola, eu tenho muito aluno, 40 anos de magistério, e eu tenho muito aluno que me diz hoje: professor, eu aprendi português com a senhora. Parecia que a senhora pegava, igual o seu Luiz falou um dia para mim, eu achei tão interessante. Parecia que a senhora pegava aquelas dicas complicadas, adjunta de nominal, pronome, advérbio, e colocava assim, tchum, dentro da cabeça. O que eu nunca tinha entendido, agora entendi. Uma adjunta de nominal, uma adjunta de verbial, um vocativo, um aposto, que parecia coisa assim do outro mundo, não entrava aqui. Aí depois a senhora falou de um jeito tão fácil que eu entendi. Análise sintática, meus irmãos. Quando as mães chegavam lá na escola, perguntavam qual é a turma que a professora Gleice está lecionando. Porque muita gente aqui em Araguaína sabia que os meninos aprendiam mesmo. De que maneira? Com simplicidade. Pega a teoria, pai e mãe, e trabalha de maneira simples, para que o seu filho entenda aquilo ali. Você quer que o seu filho entenda? Mastigue para ele, explique de uma forma simples, pergunte, repita, não tenha pressa. Vai acontecer a aprendizagem. Experiência de professora lá da escola, né, da escola secular e de escola dominical também. E de escola do lar. Ou seja, 3 experiências. Não é possível que eu estou aqui mentindo, né? Ou contando fantasias. É verdade, irmãos. Então, seja simples, mas fale com profundidade. O ensino que você vai dar vai penetrar na mente, vai inculcar a mente do seu filho e ele vai entender a vontade de Deus. Com certeza. Semana passada eu tive uma experiência tão linda com um adolescente aqui dessa igreja. Eu fiquei tão feliz, porque ele foi lá em casa, o pai dele foi comprar um móvel lá em casa, e aí nós tivemos a oportunidade de conversar. Primeira vez, irmão, tantos anos que a gente está aqui junto, nunca tínhamos conversado. Nada, nenhuma palavra, nem bom dia, nem boa noite, nada. E de repente a gente sentou e conversou. E nós falamos, sabe de quê? Filosofia. E eu aprendi, foi muito com aquele menino, viu? Que gracinha, que coisa mais linda. De maneira simples, nós conversamos ali num papo informal e como a gente trocou, né? Foi uma troca maravilhosa. Eu estou falando daquele jovem excelente ali, filho do irmão Dave. Foi muito bom, né, o nosso papo. Pena que eu estou indo embora, não dá para a gente conversar mais sobre filosofia. Mas tem muita coisa aí, papai e mamãe, conversar com ele. Ele é um menino com um potencial invejável, impressionante. Muito bom mesmo. Parabéns, viu, pai e mãe? É bom, né, saber que nossos filhos têm conteúdo. Maravilha. Então, de maneira simples, papai e mamãe, você vai conseguir chegar lá. E a palavra desse momento aqui é praticar. Não adianta só a gente ouvir e dizer, é fácil, vou fazer. E se não fizer, não vai adiantar. Tem que tentar, tem que praticar. A penúltima dica é promover a participação.
Eu fico imaginando como que a gente vai explicar para uma criança que Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, é uma tarefa difícil. Você vai ter que deixar ele participar, ele falar, ele fazer aquelas perguntas do arco da velha. Eu lembro que quando a gente saía para trabalhar, preocupados, deixava eles com uma menina, uma garota, e às vezes a gente nem tinha toda aquela confiança na garota, mas tinha confiança em Deus. Deus nos honrou e cuidou desses meninos, nunca aconteceu nada de ruim enquanto a gente dava aula, né, meu bem? E a gente explicava para os filhos: a gente não vai estar em casa, mas o Papai do Céu vai estar. Jesus vai proteger, assim, enchia eles da palavra para eles terem a confiança. E aí, depois que você explicava 3 dias de Jesus está aqui, Jesus protege, Jesus tem poder, não vai deixar nada de ruim acontecer na ausência do papai e da mamãe. Aí o Daniel virava de lá: pai, Jesus tem um revólver? Ou seja, a gente vai ouvir tanta perguntinha que a gente, ai meu Deus, expliquei tanto, mas parece que não entrou na cabecinha ainda. Coisas abstratas, ensinos abstratos, meu povo. As crianças têm mais dificuldade para absorver. Então, nós vamos encontrar, né, algumas dificuldades e nós vamos ter que deixar eles participarem, expor as dúvidas, fazerem perguntas, contar histórias que às vezes não tem nada a ver com aquilo na nossa mente, mas na mente dele tem. A gente pensa até que ele está fugindo do assunto ali do culto, mas não está. Ele está fazendo uma relação dentro da cabeça dele com aquele assunto. Deixar eles se envolverem. Essa é a palavra, esse é o verbo dessa 5ª dica. Envolver. Permitir que todos participem. Lá em casa nós tínhamos um jeito, era assim: cada dia um lia um pedacinho e fazia o rodízio. E cada dia tinha um que era o da oração. E cada dia tinha o que apontar o cântico. Eu estou vendo agora lá na casa da Débora, ela faz um negócio que eu achei interessante. Ela deixa os 3 irem lá à frente se apresentar. Aí eles chegam lá à frente na hora do cultinho doméstico. Boa noite, eu sou fulano, eu estou aqui para falar disso e disso e disso. E vou me apresentar assim, assim, assim. Aí fala, faz o resumo da história que foi lá, ou canta uma música especial, aí todo mundo bate palma. Gente, papai, mamãe e crianças. Um culto solene, coisa mais linda. Eu fico assim maravilhada, eu fico emocionada de ver como que aquelas crianças vão ali, assim, com aquela solenidade toda. Às vezes estão só de cuequinha, estão em casa, um calorão danado, e aí de cuequinha ali, eu me chamo Miguel e vou cantar o hino tal, não sei o quê, o corinho tal, não sei o que lá. Irmãos, criatividade, para envolver, para que eles participem de acordo com a idade que eles estão. Adolescente ama desafio, papai e mamãe. Dê desafio para o seu adolescente. Ele vai participar, ó, beleza. E, finalmente, irmãos, a última dica: seja breve. O culto doméstico, o momento de falar com Deus na família, o devocional, especialmente quem tem criança, deve ser breve, para não se tornar um momento enfadonho, enjoativo, cansativo, que nem... Não, eu nem vou mencionar, mas, meu bem, ele sempre conta, quando tinha que rezar o terço, né, meu bem? Ele disse que dormia, daqui a pouco acordava, porque era muito comprido, né? Todo mundo conhece, né, o que é o terço. E aí, ele disse que dormia bastante. Então, às vezes, irmãos, o cultinho doméstico, o momento devocional com a família, é tão comprido que os filhos ficam enfadados e realmente pesa. Então, sejamos breves. Se eles estão, perceba, né? Tenha a sensibilidade de observar. Se eles estão gostando, vá um pouquinho mais, tudo bem. Mas, de preferência, que seja algo breve, que comece e termine num tempo hábil, para que eles não encarem como algo enfadonho e cansativo, que já estão, que não aguentam mais. E aplicações práticas, para eu encerrar a minha palavra, aplicações práticas de tudo isso que a gente acabou de ouvir. Crie na sua família, no seu lar, naquele pedacinho do céu na terra, que eu imagino que sejam os lares. Deve ser um pedacinho do céu na terra, irmãos. Eu não tive lar.
Eu não tive família. Eu morei um tempo na casa do vô, na casa da tia, na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. Eu não tive lar. E eu sei o quanto que um lar faz falta. Eu não tinha quem me buscasse na escola, quem me deixasse na escola. E eu sei o quanto que fez falta. Então, você que tem o privilégio de ter um lar, tanto falo aos filhos, quanto eu falo aos pais. Ter um lar, o aconchego de uma família, é um privilégio. Que o seu lar não seja apenas uma casa. Casa, paredes, teto, chão, móveis. Lar, pessoas dentro dessa casa, vivendo em harmonia, em alegria, em paz, buscando fazer a vontade de Deus. Lar, que a sua família viva num lar e jamais numa casa apenas. Então, crie lá no seu lar, nesse lugar privilegiado e abençoado, do mais simples ao mais chique, não importa. Lar, é onde estão as pessoas que a gente ama. Que lá no seu lar, você consiga, como pai e mãe, com a sabedoria de Deus, criar um ambiente em que se perceba a presença de Deus. Um ambiente em que se respire palavra de Deus. Eu, lembrando ainda da nossa experiência, eu escrevia com uma letra bem grande vários versículos e colocava nas portas. Aí eu lembro dos umbrais da porta, né, a palavra de Deus. Eu pensava nesses umbrais da porta e eu vou colocar versículos na porta. E eu colocava os versículos. E eu lançava um desafio. A gente ia trocar esses versículos cada vez que esse versículo tivesse sido decorado por todo mundo da família. Aí um ficava incentivando o outro a decorar. Mãe, eu já decorei, mas fulano ainda. Então, vai lá, repete para o irmão decorar também, para a irmã, enfim. Irmãos, essa presença de versículos nas paredes, a minha família, a família a parte da minha avó, que eu fui criada com minha avó, quando visitava a nossa casa, eles falavam, gente, essa casa é cheia das coisas de Deus. A gente sente um negócio diferente quando a gente está aqui. A gente não vê ninguém gritando com ninguém, brigando, dizendo palavrão. Aleluia. Que seja assim, irmãos, em cada casa de povo de Deus, povo cristão. E as pessoas percebam o diferencial. É um versículo na parede, é um versículo na porta, é Bíblias nas prateleiras. Livros espirituais ao alcance da mão. Não compre aquele livro lindo, maravilhoso e coloca na estante lá na altura. Deixa no baixinho. Bebezinho já está brincando de empurrar o livro. O carrinho ali, uma Bíblia para ele já aprender a manusear e amar aquele livro. Nossos meninos pequenininhos nunca rasgaram uma Bíblia e eles brincavam com a Bíblia. Mas não rasgavam. Porque o amor pela Bíblia era tão grande que eles não tinham coragem de rasgar, de sujar, de machucar a palavra de Deus, de maltratar. Crie um ambiente em que haja temor, que se respire a presença do Senhor. Existem várias estratégias, né? Curiosidades bíblicas, mural de avisos, o que vai acontecer durante a semana no culto doméstico, mural de fotos, perguntas, concursos bíblicos. Nosso fim de semana, a gente fazia aqueles quiz e o desejo do meu filho Daniel era me superar. Lembra, né, Ismael? Mas ele tinha vontade de ganhar da mãe nas respostas. E ele ficou um expert. Hoje ele sabe Bíblia que você não tem ideia. Tentando me superar, porque na hora dos concursos, dos quiz, das perguntas que a gente fazia, a gente brincava de fazer esses concursos no sábado, que o tempo era maior, a gente ficava mais tempo junto, era uma maravilha, era uma brincadeira, era um festival. E aí cada um queria saber mais da Bíblia do que o outro. Glória a Deus que o seu filho queira saber mais da Bíblia do que você. Hoje a gente brinca, a gente sorri sobre isso. Mas adolescente gosta, né, irmão? Você que tem 2, eles gostam de desafios. De saber, eu sei mais do que minha mãe, eu sei mais do que meu pai. Às vezes, ele pequeno, ele pegava aquele monte de livro e colocava ali.
E eu fazendo almoço e ele lendo os livros e fazendo pergunta para mim. Mãe, você sabia que isso? E eu ficava no dilema, né? Se eu disser que sim, vou tirar a graça dele me contar. Se eu disser que não, vamos ver o que acontece. Aí eu dizia, não, mas mãe, você é uma professora, não sabe isso? A alegria deles é aprender, saber, barrar a gente. Que o seu filho queira barrar você no conhecimento da Bíblia. Você desperte nele esse prazer, não para competir, mas para ter conhecimento de Deus na vida dele, para que ele seja cheio da palavra e onde ele estiver. Ele precisou de um versículo, está aqui na cabeça dele, ele sabe. E ele vai usar aquela palavra para ser protegido pelo poder de Deus que opera nela. Eu gostaria de fechar aqui a minha parte, pedindo para cada um que me ouve. Existe herança material e herança imaterial, legado. Deixe para o seu filho um legado, se possível, material. Que bom, né? A conta bancária boa, tudo bem, nada contra. Mas deixe, em primeiro lugar, um legado imaterial. Valores, princípios, responsabilidade, conceitos do bem. Incuta no coração dos seus filhos valores, princípios. Amanhã, quando eles forem adultos, eles vão olhar para trás e eles vão reconhecer e eles vão honrar vocês pelo esforço, pelo tempo, pela dedicação que vocês tiveram para ensiná-los o caminho do céu. Eu tenho certeza que seus filhos vão olhar para trás e vão dizer, pai, mãe, muito obrigada, eu quero ser como você. Que você seja aquele pai, aquela mãe, que seus filhos querem te imitar, porque você foi o melhor pai que você pôde ser. Não estou falando de pais perfeitos, não somos. Na hora de uma mesa redonda de família, a gente sabe os defeitos de cada um, né? Temos defeitos sim, temos falhas. Mas o Senhor nos honra pela intenção que nós temos no nosso coração, de levá-los ao conhecimento do Senhor. Abra a sua palavra, versículo 26 de Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Nós vamos olhar o versículo 26 para a gente levar no nosso coração essa palavra. São as últimas palavras da professora Gleisman nessa temporada aqui. Eu estou ali em Palmas, no quintal aqui de Araguaína, precisando, só chamar, viu, irmãos? Eu me coloco à disposição, qualquer uma das sociedades internas da igreja precisou de mim, eu podendo, pode contar comigo, tá bom? E muito obrigado por esse privilégio de estar aqui hoje, mês do lar, falando de coisas tão lindas que eu amo tanto, que é a família e a presença de Deus nela. Leiamos então, para fechar aqui, o Fernandinho vem dar o recadinho dele também. Ele pediu para deixar um pouquinho só para ele, e eu sei que o pouquinho dele vai ser muito bom. Podemos ler. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Irmãos, diante de Deus, no mês da família, esse mês maravilhoso que eu sei que vai ser uma bênção aqui, toda quinta-feira estudando sobre a palavra de Deus no lar. Que vocês contemplem a bênção e não contemplem a maldição. A bênção vem pela obediência. Que cada pai, cada mãe, cada filho possa andar e obedecer ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Muito obrigado pela tolerância e paciência de me ouvir. Fernandinho tem a palavra. Essa foi a mulher que eu escolhi. Mas quem apontou foi Deus. Eu não errei. E, exatamente, agora eu quero ver como é que eu vou me dar aqui com 10 minutos só, né? E, gente, a palavra de Deus não tem condição da gente discutir. Tem de viver. Já vi muita gente que fala muito da palavra, mas não dá para ver o que está vivendo. Tem de haver alguma ligação. A palavra de Deus, ela fala
para a gente, até mesmo quando você está fazendo alguma coisa errada e está querendo te ensinar. Eu me lembro que, falando da família, entrando no assunto, eu tinha um plano de casar, ainda era religioso, católico. E no dia que eu estava saindo da catedral, vindo em direção ao colégio, essa menina passa, bem novinha. E quando Deus me apontou, me mostrou, será a mãe dos teus filhos. Agora sai dessa, Fernandinho. Ela já tinha 2 crianças. E na minha mente, eu disse, nunca casarei com uma mulher que já tenha filhos. Mas eu comecei a apertar meus botões e vi, mas ela é muito nova para ter filho. Isso tem alguma coisa errada. Eu fiquei sabendo, e de imediato, que ela era solteira. E estava recém-chegada do Pará, Belém, do Pará, terminando os seus cursos. Encontrei uma professora estudiosa, sempre estudando, e foi a minha auxiliadora perfeita. Aquilo que Deus quer que a esposa seja. Uma mãe que teve um carinho especial para os filhos. Eu trabalhava 3 períodos, manhã, tarde e à noite. Porque a gente recebia muito mal. Então precisava trabalhar muito mais. Era assim, quem é professor aí sabe. E às vezes ainda as novidades, o pagamento não vinha. E você tinha que continuar trabalhando, né, no maior sorriso. Mas a verdade é que nada faltou. Lembro de uma esposa de um pastor que ela foi fazer uma visita para nós, até foi uma das minhas sogras, né? E foi mãe dela, aqui mesmo, na casa outra, né? Casa pastoral, não era na paroquial, não. Ela disse que ia orar a Deus para a gente conseguir um banheiro. A nossa casa não tinha banheiro, né? Porque quem estava fazendo era eu. Então tinha que ser de pouco a pouco. Mas vocês não têm banheiro? Não, mas também não ficamos em casa. E a gente viajava bastante a serviço da igreja, né, em outras cidades. Pois bem, e na missão também. Essa ação, quando a gente vê Deus preparando a família, Ele deixa essa ordem que ela já leu, e eu não vou ter coragem de ler porque não tem tempo. Mas vamos entender que ali tem um mediador, Moisés. E Deus tira esse povo da escravidão. Atravessa por lugares difíceis e lá está Deus no monte, junto com Moisés, passando um trecho da palavra de Deus. Essas leis da família. Então não podemos esquecer a palavra de Deus dentro da família de forma alguma. Esse mediador não é mais Moisés. Esse mediador agora é Cristo, que nos ilumina, que enviou o Consolador, nos dá entendimento para fazer corretamente. Quantas vezes a gente dá um passo e está errando, e você volta. Quem falou? Na sua mente, o Espírito Santo. E graças ao Espírito Santo, a gente vence. Porque quando Deus disse, olha, estou colocando vocês numa terra boa, que vocês não lutaram para pegar, eu vou dar para vocês, é excelente. Nós hoje vemos que ele disse, mas tem de fazer algumas coisas. Você tem de cumprir. E ela comentou, ou é morte, ou é vida. Ao escolher. E nós temos a palavra. Aí eu quero chegar no ponto. Não estudamos a palavra. Não aplicamos a palavra, não vivemos a palavra. O pai vai dizer para a esposa, dirige o culto com as crianças que eu estou saindo, eu estou correndo.
Natanael trabalhou pra caramba, né, no Rápido Amazonas. Deve ter deixado a Manuelina também para ajudar no culto, mediadora. Gente, o tempo para nós foi, assim, vamos dizer, especial, porque os nossos filhos eram estudantes, nós éramos professores, e o horário, na hora do almoço, batia perfeitamente. Então, uma das vitórias nossa. Mas, quando nos casamos, depois que tivemos os filhos, eu fiz um anel para honrar minha família, e tem o nome deles nesse anel, de todos eles. Minha avó teve 14, meu pai e mãe tiveram 10, eu tive 3, outros têm 1, alguns não têm nenhum, ainda da minha família, mas eu tive 3 e eu trago registrado aqui, e no coração deles, a palavra, como fizemos dia e noite, sempre com amor, em casa. Irmãos, se acontecer essa verdade, quando ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, está mesmo no teu coração? Eu estou falando para os pais daqui, aqueles que estão me ouvindo, está mesmo no coração? Você separou o tempo? E se está, você está falando? Está escolhendo outras coisas primeiro? Estar no coração é saber falar de Deus na hora que precisa, onde você estiver. Se ela está contigo, você não vai precisar ler, você vai falar, você vai dar uma mensagem de Deus para um filho, em reservado, para uma filha. Estar no coração é primeiro conhecer a palavra. Era isso que Deus estava dizendo ao seu povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, em primeiro lugar, tudo primeiro ao Senhor. Mas nós esquecemos de Deus, nos apegamos a outras coisas, então também vamos esquecer de educar os filhos. Eis aí o papel da auxiliadora, como é interessante. As limitações do homem devido ao tempo. Tu as inculcarás a teus filhos. Isso aqui é a palavra para o homem, essa palavra. E delas falarás assentado em tua casa. Ele tem um local. Deixa pai, deixa mãe. E vai com a tua mulher, tua esposa, constitui aí uma família e tenha filhos. Então ele já está em um outro lugar com seus filhos, não é mais na casa do pai dele e da mãe. Gente, a palavra de Deus é tão perfeita que hoje, quando a gente vê que um filho não sai de casa, na minha terra chama solteirão, ou solteirona, eles dão problema. Eles dão problema para os pais, que os pais vão ficar velhos, eles vão morrer. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Eu, por exemplo, já estou perto, né? A dona Zumira também. E aí não vou, se Deus tiver misericórdia, eu vou viver mais um pouco ainda. Há um tempo, e esses filhos como é que vão ficar se não se casaram, se não amadureceram? Quando eu vi um filho nosso sofrendo, mãe, como é que a gente faz uma panela de feijão lá da casa onde estão morando, em Palmas, moravam? Como é que é o tempero, como é que é? Quer dizer, esses detalhes notou que era necessário lá e pediu para fazer. A necessidade faz a aprendizagem. Aprende na marra. E isso é bom. Então, estando a palavra no coração, se o pai passou para o filho vai levar. Então tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e também ao deitar-te. A mãe gosta de cantar no ouvido do menino, o menino pega no sono. Né? Isso é bom. Mas, e as escreverás nos umbrais. Comentado. Nós estivemos fazendo a visita ontem. E, à frente da casa do nosso irmão lá, ele escreveu vários textos da Bíblia. E ele diz assim, isso aqui se vier alguém na minha casa, que não gosta da palavra de Deus, vai ter de ler.
porque está a mensagem. E vai ser para condenação dele ou para libertação dele. E é isso a palavra. Ela fala ao coração também do homem do mundo, da mulher do mundo, para condenação. Pois bem, essa família, ela precisa de amar a Deus em primeiro lugar, cumprir os mandamentos de Deus, fazer de verdade a educação dos seus filhos. E aí eu digo, toda a igreja sabe, quando uma criança não é crente, que chega no templo, o comportamento dela é outro, ela vai precisar ser educada. Quando uma pessoa serve a Deus, aonde ele estiver andando, o comportamento dele, o que ele faz, então ele é a luz. Quando a palavra de Deus fala que devemos ser luz, está aí, ser sal, aquilo que falamos, aquilo que fazemos. Alguém vai ver e vai dizer, você é crente, é? Né? Você é crente? Ou então vai dizer, nossa, não sabia que tu era crente há tanto tempo. Quando Deus escolheu o povo e coloca essa lei para ele, e você vai viver nessa terra, ele está falando da igreja do Senhor, ele não está falando do mundo, é da igreja do Senhor. Quando veio Cristo, quando Jesus veio, deu a vida por nós, não mais a um povo, mas muitos povos de todas as nações do mundo que serão escolhidas. Aí nós vemos, ele diz, lá em Efésios, ele está dizendo, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo, está sendo lá de trás, do Antigo Testamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Olha só, está lá, foi lido, primeiro mandamento, como promessa. E vós, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis. No passado, quantos pais pecaram, educando seus filhos? Os mais velhos aqui, eu e outros homens estão por aí, de cabeça branca. Como é que o pai educava um filho? Era batendo mesmo, e eram todos juntos de uma vez só, para poder ninguém ficar rindo do outro. A gente nem sabia do que estava apanhando, mas eu honrei meu pai e minha mãe o tempo todo, graças a Deus. E quando eu saí, deixei a casa dos meus pais, eu fui para uma ordem religiosa, e mesmo ali, o meu sentido estava muito mais forte, o matrimônio, do que uma ordenação sacerdotal. Cuidar de pessoas, falar para pessoas, mas que não ia ser bem sucedido. E quando Deus me colocou num caminho que seria a formação de uma família, Ele também me deu uma igreja. Nessa igreja eu aprendi, nessa igreja eu fiz parte da liderança, fui diácono, fui presbítero, hoje sou membro normal, né? Então, vivi a minha vida servindo e não consegui fazer, quer dizer, se eu conseguir agradar a Deus, louvar a Deus em tudo, claro que não, e nem vamos esperar. E a verdade, o que eu acho interessante, bom, é porque Deus é que vai completar isso em nós, o nosso ponto fraco. Ele vai completar a nossa perfeição e vai nos receber nos céus. Então a família de Deus, aqui no século 21, 2024, ela está sob um desafio muito maior do que no passado, porque o inimigo agora ele age de uma forma desesperadora, de todas as formas. Ele ataca a igreja, ele ataca os pastores, ataca as autoridades da igreja, e vamos nos preparar, porque vai ser difícil. Eles vão atacar mesmo, não é isso que eles querem para a frente. O inimigo está fazendo isso dentro da televisão, dentro de governo, dentro dos livros, dentro da escola, e os pais, se não tiver o conhecimento da palavra guardada no coração, na mente, para passar aos seus filhos, o que eles vão aprender? Eles vão aprender do mundo. A Grace falou do celular. Pais, quando eles começarem a ficar parecido com gente, ali para os 7, 8 anos para frente,
Marque o tempo do celular, meu irmão. Você vai ter esse, e a hora que ele falhar, tire esse tempo, porque uma criança sem disciplina, se não tiver um pai firme, essa criança vai dominar o seu pai, vai dominar a sua mãe, vai dominar os professores, vai dominar a liderança religiosa, porque eles querem, o mundo quer ensinar muito mais rápido e de uma forma urgente. Então, cuidado com o celular, ele tem pouca coisa boa, muito mais que está levando ao precipício. Irmãos, meu tempo já extrapolou 5 minutos, perdão, mas se a gente fosse falar mais das dificuldades e das vantagens, eu digo a vocês, tivemos muitas vantagens, mas muito mais vantagens, porque os nossos filhos hoje servem a Deus, genros e noras servem a Deus, e os nossos netinhos servem a Deus. E tem um pequenininho, que não tinha ainda 2 anos, ao terminar o culto, ele saía e ser pequenininho, batendo na perna dos homens para cumprimentar. Tinha terminado o culto. E ele ficou doente, foi para a UTI, ficou 12 dias, 11 ou 12 dias, e aí perguntaram para ele, quando chegou em casa, o que ele sentiu mais falta? Ele disse, da igreja. Isso é lindo, porque os pais inculcaram nos filhos, os filhos nos netos, e aí nós queremos estar juntos. Eu, como velho sacerdote, ou sacerdote velho, eu quero estar perto deles, mais perto, não juntos, porque a função é dos pais, mas perto, para ser aquele, como fez o sogro de Moisés, né? Ele falou, Jetro, ele falou, meu filho, tu está trabalhando demais, vem cá que eu vou te dar um ensinamento. E ele deu aquelas palavras que nós conhecemos. Distribuiu o povo de Deus em grupos, em número de 100, de 200, 300. E aí sobrou só para ele bater o martelo final. Então, isso é bom. Saber que a gente aprende também. E Deus permitiu aquilo. E foi ótimo para Moisés. Por isso que o pastor, tem pessoas, líderes também junto dele. E a igreja toda em oração. Vamos crescer na palavra de Deus a cada dia e nunca deixar de cumprir a vontade de Deus. Deus nos abençoe.